Um excelente dia para você que está comigo aqui na Colmeia FM, no oferecimento da Uningá. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo: atenção à saúde do idoso. Eu estou aqui com a professora de saúde coletiva de medicina da Uningá, especialista em oncologia pelo Instituto Israelita Albert Einstein, doutoranda na Universidade Estadual de Maringá, pesquisando sobre condições crônicas no âmbito das políticas públicas, serviços de saúde e comunidade, a professora Franciele Renata Daniele Martins Marques. Professora Franciele, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. E hoje falar sobre esse tema, atenção à saúde do idoso. Importantíssimo, né? Muito, muito importante. E é por isso que a gente começa, professora, fazendo a seguinte pergunta: como que os familiares, eles conseguem avaliar se um idoso está envelhecendo de maneira saudável ou mesmo o próprio idoso se autoavaliar? Ok. Bom dia a todos. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o envelhecimento saudável, ele é igual à qualidade de vida, né? Então, quando nós trabalhamos com a população idosa, a gente sempre precisa prezar pela qualidade de vida, né? Então, algo que a gente ouve muito, né, nos atendimentos é a questão da qualidade de vida relacionada com o uso contínuo de medicação. Quando a gente fala de pessoa idosa, muitas vezes é difícil nós pegarmos alguma que não use medicamentos de uso contínuo, né, que não tenha nenhuma doença crônica, e isso muitas vezes pode causar uma angústia, né? Eu tenho hipertensão, tenho diabetes e uso medicamento contínuo, será que eu estou envelhecendo de uma maneira saudável? Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas é que, se a sua condição crônica ela está estabilizada, ok, não tem problema nenhum, você não vai estar envelhecendo de uma maneira menos saudável só pelo fato de estar em uso de medicamento. Então, por que eu falo isso? Muitos idosos costumam fazer alguns testes, né? Hoje eu não vou tomar o remédio da pressão porque eu quero ver se a minha pressão fica boa sem o remédio. Hoje eu não quero tomar o meu remédio para o diabetes, que eu quero ver se ele vai subir mesmo. Esses testes são extremamente prejudiciais à saúde. Então a orientação é, se você usa medicamento contínuo, se a sua doença crônica está estabilizada, ok, não tem problema nenhum. Um outro ponto que a gente costuma avaliar em relação ao envelhecimento saudável é a funcionalidade. São as atividades de vida diárias que a gente costuma fazer e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Como, por exemplo, ir ao mercado, separar o dinheiro ali de compras, de farmácia, varrer uma casa, né, um quintal. Então, se o idoso ele está deixando de fazer isso são sinais ali de um envelhecimento menos saudável, né, que precisa atenção. E o último ponto, né, falando assim de uma forma mais breve, é a questão do humor. Nós temos ali muitos idosos com fragilidade no humor, né, depressivos mesmo. Então, aquele idoso que nesses últimos 3 meses ele tem se sentido mais triste, mais desanimado, uma perda de interesse em atividades que antes ele gostava de fazer e agora não gosta mais. Então, esses são sinais de alerta. Então, se você é um idoso com essas condições ou se tem algum idoso em casa, esses são ali os principais sinais de alerta de um envelhecimento que não está tão saudável, que a gente orienta a procurar os serviços de saúde. Minha gente, é um momento assim muito especial que nós estamos refletindo aqui na Colmeia FM, no oferecimento da Uningá, sobre a atenção à saúde do idoso. Eu estou conversando com a professora Franciele Renata. Professora, como que é o atendimento à saúde do idoso no sistema público? Olha, no sistema público o que a gente sempre tem é a unidade básica de saúde. São os, popularmente falando, né, os postinhos de saúde. Então, a gente sempre refere que a pessoa idosa, ela precisa dar entrada na sua unidade básica de saúde de referência ali da sua região. Esse tem que ser a porta de entrada, porque lá vai ter uma equipe que vai fazer o que a gente chama de estratificação de risco. O que é isso? Traduzindo, nada mais é do que uma classificação do envelhecimento desse idoso. Se ele está mais robusto, ou seja, envelhecendo de uma maneira mais saudável, ou se ele está num estágio mais frágil, né, que é uma fragilidade desse envelhecimento. E a partir dessa classificação que a gente faz, dessa estratificação de risco, esse idoso ele vai ser direcionado ou para os ambulatórios de especialidades públicos, né, que nós temos aqui na região, ou vai manter simplesmente o acompanhamento com a equipe especializada, né, direcionada para os atendimentos do idoso, e a equipe de suporte da atenção básica. Então,
para o serviço público de saúde, a porta de entrada sempre tem que ser a unidade básica de saúde. A gente não quer esse idoso dando entrada num pronto atendimento, né? Ou indo direto num serviço especializado, porque pode ser que ele não tenha necessidade de um atendimento especializado e com isso a gente acaba sobrecarregando. Então, a porta de entrada sempre precisa ser as unidades básicas de saúde. Professora Franciele conversando com a gente aqui, ela é professora de saúde coletiva da medicina da Uningá. Professora, o que há de ações para promover a saúde das pessoas idosas e como esses idosos eles podem se manter saudáveis? Ok, essa é a grande preocupação, né, da população. Então, assim, eu estou envelhecendo, de que maneira eu consigo me manter aí na maior parte do tempo na minha autonomia, né? Então, essas ações, elas sempre funcionam nos serviços básicos de saúde mesmo, inclusive a medicina da Uningá, a gente tem parcerias aí muito grande com a Prefeitura de Maringá, com as prefeituras aí na nossa 15ª regional, onde a gente faz realmente esse trabalho de rastreamento, essa estratificação de risco que eu falei anteriormente, né? Então, a gente convida as pessoas a irem nas unidades básicas para participarem dessas ações e a gente fazer essa estratificação de risco para poder dar essa orientação. O que a pessoa está fazendo de uma maneira mais saudável, que ela deve continuar, o que às vezes não está tão legal e que a gente também precisa orientar para essa modificação. Então, a gente sempre tem que trabalhar de maneira interdisciplinar. Então, essas ações, elas não são só da medicina, mas a gente tem fisioterapia, enfermagem, enfim, diversos cursos. Mesmo porque, falando da formação médica, a gente sabe que o médico ele não faz nada sozinho. Tudo a gente trabalha com equipe multiprofissional. Então, essas ações que acontecem nas unidades de saúde, né, nas prefeituras e ações, inclusive, nos finais de semana, elas são sempre voltadas para promover a saúde da pessoa idosa no sentido de realmente fazer com que elas tenham esse envelhecimento aí mais saudável. É você em sintonia com a Colmeia FM. Nós estamos conversando hoje com a professora Franciele Renata Daniele Martins. Eu sei que muitos ouvintes vão interagindo com a gente nessa conversa. Deixa eu tentar... É que agora eu não vou conseguir ouvir as participações que estão chegando aqui. São muitos questionamentos. Deixa eu tentar pelo menos ouvir uma participação sobre essa nossa conversa. Alô, bom dia. Bom dia, Rafael. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para os doutores que estão aí. Eu tenho um paizinho de 92 anos. Ele teve câncer de próstata, né? Aí agora deu artrose severa no quadril. Tem um coração bem inchado, né? Bem inchado mesmo. Arritmia cardíaca. E de um dia desse pra cá, e tem tireoide, pressão alta. Só que ele também não quer tomar remédio todo dia para pressão. Ele só toma quando ele sentir que a pressão tá alta. Aí, Rafael, eu queria saber... Porque eu passei ele no neuro pediu uma tomografia. E na tomografia constatou lá que ele está com uma pequena, acho que é, não sei se é lesão, se é mancha, no cérebro. Aí o neuro deu uns papel para a gente fazer acompanhamento pelo SUS, né? Porque já fez umas perguntas para eles, que é como esse mal de Alzheimer. Que essa doença pode evoluir rápido, como pode demorar. É até importante esse questionamento, é o que a professora dizia. A porta de entrada deve ser sempre o posto de saúde. Isso, correto. Os idosos, de uma forma geral, assim como, né, nós ouvimos aqui nessa fala, eles têm múltiplas comorbidades, né? Sim. Então, é difícil porque você nunca vai tratar de uma condição só, né? Ela tem a hipertensão, tem outras condições ali, como a ouvinte nos relatou. Ela apresentou ali um laudo, né? Ela falou a respeito de um exame com uma sugestão ali de doença de Alzheimer, enfim. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, minuciosamente avaliado, justamente porque nessas múltiplas condições a gente tem fatores de risco que elas se complementam, né? Então a orientação procure o serviço de saúde e, se necessário, né, a gente não viu os exames, enfim, mas aí fazer o acompanhamento especializado para que realmente esse paciente, né, ele tenha uma boa evolução e o máximo possível de qualidade de vida, né? Que aí esse é o foco. Nem todas as doenças a gente vai conseguir curar, mas que a gente vai tratar e cuidar sempre. Isso é o mais importante. Esta é a professora Franciele Renata Daniele Martins Marques, professora de saúde coletiva da medicina da Uningá. Professora, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.